Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre um grupo que tem levado alegria e acolhimento a pacientes internados em hospitais e também para aqueles que recebem cuidados em casa. Fundado em 2010, o projeto Compartilhando o Riso é um dos primeiros grupos atuantes na palhaçaria hospitalar aqui em São José. Ao longo desses anos de trabalho, já levou bom humor e compartilhou o riso com mais de 100 mil pacientes. Além disso, durante a pandemia, o grupo não parou e realizou visitas virtuais, ajudando pessoas em isolamento social em várias partes do Brasil e até no exterior. O Compartilhando o Riso faz parte da Associação de Voluntários em Prol do Bom Humor e em 2016 recebeu o título de Utilidade Pública aqui na Câmara Municipal, em reconhecimento ao trabalho voluntário realizado na cidade. Com a palavra, Poliana Riso. Como nasceu o projeto Compartilhando o Riso? O projeto Compartilhando o Riso, ele nasceu da nossa inquietação de poder usar a arte, usar o nosso conhecimento na parte de palhaçaria em prol de algo para a sociedade. Então, aí nasceu esse projeto de visitas hospitalares aqui em São José dos Campos. Quando e como foi fundada a associação que deu origem ao projeto? A associação foi fundada em 2010, com algumas pessoas reunidas para fazer esse objetivo, fazer valer, né, esse objetivo de levar os benefícios do bom humor. Inicialmente a gente tinha apenas o projeto hospitalar em mente, né, e aí a gente começou a buscar parcerias, buscar hospitais que pudessem nos receber e receber as nossas visitas. Quais foram as primeiras ações da Associação Bom Humor? As primeiras ações foram as visitas hospitalares. Na época, era uma coisa muito nova, a gente ainda não tinha isso aqui em São José dos Campos. E então a gente teve que realmente buscar hospitais que tivessem um pouco dessa filosofia. Estava começando a se falar de humanização hospitalar, então a gente foi buscar hospitais que tivessem uma filosofia parecida com o que a gente estava tentando promover com as visitas. E aí a gente foi atrás, fez reuniões com a diretoria do hospital, até de fato a gente conseguir iniciar as visitas. Com quais recursos a Associação Bom Humor se mantém em funcionamento? A gente tem algumas formas de arrecadar recursos, né? Mas o nosso principal meio é a doação de pessoas físicas e também de empresas, que nos ajudam, né? Sejam com serviços, seja com recursos financeiros, mas de alguma forma auxiliam que a associação continue com os trabalhos. Como é possível ajudar a Associação Bom Humor? Tem duas formas, né? Uma sendo voluntário, seja doutor palhaço, seja o especialista, e também com as doações, né? Que é o que faz a engrenagem rodar, né? Então, são as duas formas que eu vejo que a pessoa pode ajudar, e todas elas têm no nosso site. O que é preciso para ser um voluntário na Associação Bom Humor? Para ser voluntário na nossa associação, precisa tem duas formas. A primeira forma é você ser um doutor palhaço que vai lá para o hospital, e para ser esse voluntário precisa ter força de vontade, boa vontade, né, para ir e executar o trabalho, mas não é só isso. Junto com isso também precisa ter um pouco de dedicação, estudo na parte de palhaçaria, porque a gente entende, né, hoje, depois de tantos anos, né, atuando, a gente entende que a qualidade que a gente leva, né, para o hospital, a qualidade do que a gente faz, da nossa atuação ali, faz diferença na recuperação desse paciente. Como se inscrever para ser um voluntário? Para você ser um voluntário especialista, você pode entrar no nosso site e lá vai ter uma página, né, que é Quero Ser Voluntário. Você vai preencher lá, a gente vai receber o seu cadastro e vai entrar em contato com você. Para você ser um doutor palhaço, você precisa esperar o nosso evento, que chama Portas Abertas. E aí a gente divulga ele tanto no site quanto nas redes sociais. Você também vai se cadastrar, vai participar de um evento, onde a gente vai explicar, tintim por tintim, assim, tudo sobre a ONG, para você saber se você topa o desafio, né, de ser voluntário.
E aí você começa um processo de treinamento que dura cerca de 1 ano, e aí de fato você se torna voluntário da instituição. Como funciona o treinamento para ser um voluntário na associação? O treinamento ele tem algumas bases, né, que é a palhaçaria, teatro, improviso, higienização hospitalar e conscientização de causa. Porque é o que a gente acha assim, que é o básico para um voluntário poder atuar dentro dos hospitais, levando a arte da palhaçaria. Então a gente passa por essas bases com ele. Quando eu falo conscientização de causa, eu estou falando muito sobre a questão da nossa causa dentro do hospital. A gente ser promotor de saúde, ser promotor de humanização dentro do hospital. Então a pessoa tem que entender qual que é o papel dela, né? Eu sou palhaço de hospital, mas ok, mas qual é o meu papel ali dentro? Então ele saber que é muito mais do que levar só a alegria para o paciente. Ele tem um papel ali na organização também. Neste primeiro bloco, descobrimos como nasceu o projeto Compartilhando o Riso. Vimos também o que é preciso para ser um doutor palhaço ou um doutor especialista, as duas formas de ser voluntário na Associação Bom Humor. Gostou? Então não sai daí, porque após o intervalo vamos conhecer as outras ações realizadas pelo grupo. Com a palavra está de volta. Neste bloco, vamos conhecer como é a ação dos doutores palhaços dentro e fora dos hospitais e como ela contribui para a qualidade de vida de quem recebe a visita bem-humorada do grupo. Com a palavra, Poliana Riso. Quais outros projetos existem dentro da Associação Bom Humor? Hoje, na Associação do Bom Humor, a gente tem mais 2 projetos, que são as palestras e as clínicas de humor. As clínicas de humor é como se a gente tivesse tirado o doutor palhaço lá de dentro do hospital e trazido para a rua, praça, feira, universidade. A gente pega os doutores e trazem para um atendimento ali também, naquele lugar público, né? Então a gente monta uma tenda, aí a pessoa se aproxima e a gente faz todo um atendimento com ela, palhacístico, para falar um pouquinho com ela sobre bom humor e sobre qualidade de vida, principalmente. E é tudo na base da brincadeira, assim, então é uma forma das pessoas conhecerem um pouquinho do que a gente faz lá dentro do hospital. Quem pode solicitar o atendimento da clínica de humor? As palestras também são um projeto da associação e elas levam um pouquinho sobre bom humor, gentileza e voluntariado. Então, a ideia dela, o objetivo dela é promover nas pessoas a vontade, né, de serem voluntárias e até mesmo ali no cotidiano elas serem mais gentis, mais solícitas com as pessoas que ela convive. E é uma palestra gratuita para outras instituições de terceiro setor, ONGs, para universidades e também escolas. O que é e como funcionam as palestras do Bom Humor? A clínica de humor ela pode ser solicitada com uma antecedência de 15 dias. Quem pode solicitar? Empresa, outras instituições do terceiro setor, escolas. Aí lá no formulário tem um local onde a pessoa vai explicar, né, por que ela acha que a clínica de humor vai ser legal para o evento dela ou para a ação que ela está promovendo. E aí a gente analisa para ver se isso vai de encontro com o objetivo da clínica, com a filosofia do projeto. E aí, dando certo, a gente faz a captação dos voluntários para irem na ação e fazer a clínica de humor. Como é a ação dos doutores palhaços nos hospitais? A ação dos doutores no hospital é muito com o objetivo de fazer com que o paciente, e para a gente é uma coisa importante de ser falada, o paciente é qualquer pessoa que o doutor palhaço encontre naquele hospital, seja o colaborador, funcionário que está ali trabalhando, seja o acompanhante ou o próprio paciente. E aí a ideia é que a gente faça com que o nosso paciente se conecte com a sua parte mais saudável, com a sua parte que ele esteja se sentindo melhor, né? Então, às vezes, até o colaborador do hospital está um pouco
exausto, né? Eles têm uma jornada de trabalho excessiva, né? Então, a gente faz com que naquele momento, naquele encontro entre os doutores palhaços e aquele paciente, algo possa ser transformado ou mudado, ou seja, um respiro. Então, esse é o nosso principal objetivo ali dentro do hospital, tá? Os voluntários, eles se organizam de uma forma que cada mês eu envio uma agenda para o hospital, mas as visitas elas acontecem semanalmente em cada hospital. Acontece de 2 a 3 visitas durante a semana, em cada um dos hospitais que a gente atua. O riso e o bom humor melhoram o dia de pacientes nos hospitais? Sim, eu acho que sim. Uma porque a gente percebe isso, né, na prática, né, nesse período que a gente está no projeto, a gente percebe isso, quando a diferença de quando a gente entra num quarto e do momento que a gente sai dele. E a gente tem os feedbacks também, né? Então, nos próprios relatórios, feedbacks que o hospital dá, a gente recebe um retorno muito positivo das visitas nos hospitais. Uma coisa que refletiu bastante, assim, que eu posso dar de exemplo, por exemplo, na pandemia, né? Na pandemia, a gente ficou fora dos hospitais. E aí, a gente retomou a gente fez uma visita em dezembro, depois a gente parou de novo e retomamos em março. E aí, quando a gente retomou em março, que foi mais intensivo, tinha colaboradores do hospital que choravam ao ver a gente, porque eles achavam assim, quer dizer que as coisas estão retomando, que as coisas estão voltando ao normal. Então, e eles falavam, nossa, como a gente sentiu falta de vocês. Então, esse período que a gente não esteve, a gente recebeu um retorno muito positivo no nosso retorno, sabe? Do quanto o trabalho fez falta ali dentro. As visitas dos doutores palhaços impactam na recuperação dos pacientes? Existem estudos, né, científicos que eles falam um pouco do processo da medicação, do tratamento de medicamento do paciente. E quando ele está mais aberto emocionalmente, ele está bem emocionalmente, ele recebe esse medicamento de uma forma que pode acelerar a melhora dele. Então, a gente acredita, sim, que o nosso encontro com aquele paciente ali, ele pode surtir efeitos na melhora, na condução do tratamento dele, a forma dele receber esse tratamento. Então, esse é um dos nossos papéis ali, né? Quais hospitais de São José recebem a visita dos doutores palhaços? Atualmente, nós estamos em 3 locais aqui de São José, o Hospital Regional, o AME, que é o ambulatório, né, público, e também numa clínica de hemodiálise. Mas assim, nesse nosso percurso, né, desde 2010, a gente já esteve em mais de 8 hospitais aqui da cidade e já fizemos mais de 100 mil pacientes atendidos nesse período. E no próximo bloco você vai ver como o grupo Compartilhando o Riso levou alegria para pessoas em isolamento social durante a pandemia da Covid-19. Fique aqui com a gente daqui a pouco. O Com a Palavra está de volta. No programa de hoje estamos conhecendo as ações realizadas pelo Compartilhando o Riso. E nesse último bloco vamos conhecer as visitas virtuais, uma das formas que o grupo encontrou para continuar levando alegria para as pessoas. E também vai se emocionar com uma história marcante e que deu forças para a Poliana continuar com o projeto. Com a palavra, Poliana Riso. Como foi a atuação do Compartilhando o Riso durante a pandemia do Covid-19? Inicialmente, quando deu aquele baque assim de parada, né, saída dos hospitais e tudo mais, a gente ficou durante 3 meses realmente parados, aguardando uma possível retomada. E aí, quando a gente viu que isso não ia acontecer, a gente começou a pensar formas que a gente poderia não deixar quem estava lá no hospital sem as nossas visitas. E aí a gente criou o projeto de visitas virtuais. É um projeto que nasceu da pandemia, da ideia dos próprios voluntários, assim, que foram juntando e trazendo ideias e nasceu isso. E aí a gente começou a fazer isso voltado somente para os hospitais. Então, só os pacientes do hospital
poderiam solicitar, tanto acompanhante quanto colaborador, poderiam solicitar as nossas visitas. Só que aí começou a ter muito caso, né, dentro de toda a situação que nós vivemos, de pessoas isoladas, né, dentro da própria casa, né? E aí a gente percebeu assim que o nosso hospital tinha perdido as paredes, né? Era como se todo mundo tivesse de alguma forma hospitalizado, né? E aí a gente abriu as visitas virtuais para que qualquer pessoa pudesse solicitar. Qual foi o resultado das visitas virtuais durante a pandemia do Covid-19? Os resultados foram surpreendentes, assim, pra gente. Tanto na divulgação, assim, sabe, teve jornais, TV, querendo saber como funcionava para que as pessoas pudessem solicitar isso chegar a mais gente. E aí a gente fez cerca de 400 visitas virtuais nesse período, e em vários países do mundo, no Brasil, em São José dos Campos, em Belo Horizonte, e a gente viu o tamanho assim da proporção que esse projeto teve, né, em questão de levar um pouquinho de bom humor, de saúde mental, de acolhimento, né, para quem precisava nesse momento que a gente viveu. As visitas virtuais vão continuar acontecendo? Sim, elas vão continuar acontecendo, porque a gente verifica aí vários fatores, né? Um deles é onde a gente conseguiu chegar, né, com as visitas virtuais, então a gente consegue oferecer ela para muitas pessoas que não estão tão próximas do projeto aqui em São José dos Campos, e também pelo volume, né, e pelas próprias solicitações. Então, quando a gente olha para a demanda de solicitação, de pessoas querendo ainda com a retomada, né, receber o telefonema ou a chamada de vídeo, né, dos doutores, a gente vê que é um projeto que provavelmente vai permanecer. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pela Associação Bom Humor? Como a gente sempre priorizou a qualificação, o treinamento, a gente sempre precisou de espaços que a gente pudesse comportar, né, os nossos voluntários, os nossos treinamentos, e a gente não tinha um espaço nosso. Então a gente sempre teve que buscar parceria, seja pública, seja privada, para que a gente pudesse ter um local onde a gente pudesse treinar. E às vezes a gente conseguia, às vezes não. Então acho que a nossa principal dificuldade era justamente essa, assim, não ter um local fixo onde a gente pudesse executar a qualificação, né, do nosso voluntário. A Associação Bom Humor tem projetos para o futuro? A gente tem um sonho, né, que é um sonho desde lá de trás, mas que a cada momento a gente acha que ele está mais próximo, né, de ser realizado, que é ter um hospital do humor, né? Da onde que vem essa ideia, né? Como assim um hospital do humor, né? Mas a gente vê o humor não só como o dar risada, contar piada, não é o humor, ele não é só isso, né? O humor ele influencia em vários fatores da nossa vida, da nossa convivência. E a ideia do hospital é que as pessoas possam ir neste local para exercitar este lado, né? Exercitar, melhorar o humor. E como fazer isso, né? Com atividades que promovam isso. E a gente descobriu na nossa própria prática ali com os voluntários o quanto os treinamentos e as atividades, oficinas que a gente promovia fazia bem para o próprio voluntário do projeto. Qual história marcante se destaca na trajetória da Associação Bom Humor? Você me fez uma pergunta, né, sobre as dificuldades, né? E aí na condução assim da gestão de uma organização, a gente sempre encontra, né, várias dificuldades. Em alguns momentos, principalmente quem está nesse lugar de gestor, de liderança, a gente fala, nossa, vou desistir. Em algum momento a gente tem essa sensação, nossa, está tudo dando errado, eu vou desistir. E aí, nesses momentos, eu sempre buscava ir me conectar com aquilo que, de fato, era o motivo, né? O propósito do projeto, que é fazer as visitas. E aí eu ia fazer as visitas. Isso já aconteceu há muitos anos.
E aí nesse processo de ir para as visitas, eu conheci alguns pacientes que eram sempre os mesmos, estavam internados há muito tempo no hospital. E aí eu fui vendo digamos, a piora, né, de uma paciente. E aí eu ia lá toda a visita e eu falava com ela, olha, interagia, mas... E foi chegando um momento que ela já não interagia mais, né? E aí chegou um dia, uma das visitas, o quarto estava todo escuro e mesmo assim eu sempre passava lá porque eu tinha um vínculo, né? Fazia muito sentido para mim ir lá visitá-la, né? Porque ela não recebia visitas. Então eu fui, o quarto estava todo apagado e aí eu achei que ela estava dormindo, né? Daí eu falei pro meu companheiro, falei, eu acho que ela está dormindo. E aí fui fechando a porta e olhando e aí ela se movimentou assim, né? Tipo, eu falei, opa, não tá, né? Aí eu cheguei lá próximo dela. E aí eu cheguei próximo e falei, olha, eu achei que você estava dormindo, tal, de palhaça, né, falando com ela. Achei que você estava dormindo, mas eu não ia deixar de vir aqui para falar com você. E aí ela já não interagia há muito tempo, né, várias visitas sem interagir. Ela falou assim, parecia que ela estava puxando todo o ar que ela tinha e falou, obrigada. Tipo, por eu estar ali, E aí eu falei, gente, como é que vai parar um negócio desse? Como é que você vai deixar de levar isso ou de você visitar quem não recebe visita, né? Às vezes as nossas visitas são justamente nos horários de visitas, justamente para que a gente possa atuar com quem não recebe visita. E como é que, tipo, que tamanho que é a minha dor enquanto liderança, enquanto gestora, que eu não vou abrir mão de que coisas assim aconteçam, né? E essa é uma né, de muitas que a gente vê diariamente. E eu contei uma história que para mim me mexeu por causa do meu papel dentro da organização. Mas cada voluntário que você chegar, que você perguntar, ele vai ter uma vivência, algo que ele leva no coração, algo que ele conseguiu ajudar de alguma forma e algo que de fato também ajudou ele. Então, eu acho que o voluntariado promove bastante isso, sabe? Mas ele também não é só isso, mas ele promove muito esse olhar para o outro, assim, que eu acho que o mundo está precisando bastante. Então, eu acho que quem faz e quem tem vontade de fazer não pode negar o desafio, porque o mundo está precisando. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 7 da NET e pela Vivo TV no canal 9. Para rever os programas, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!